E aí pessoal, beleza? Eu sou o Pedro, tô aqui para fazer mais uma Avante Resenha para vocês, certo? Essa é a minha quarta Avante Resenha, se eu não me engano, já fiz vídeos sobre outras coisas, já tô até esquecendo quais são os temas que eu já abordei. Quem quiser ver mais as Avante Resenhas aqui no Facebook do AvanteCast, pode dar uma olhadinha aí na timeline, você vai acabar encontrando alguns vídeos meus e da Alessandra, certo? E eu tô aqui para fazer Avante Resenha do tipo de HQ que eu mais gosto, as HQs independentes, autorais e nacionais. Estou aqui para falar um pouquinho sobre essa pequena e grande surpresa que eu comprei recentemente. Essa HQ chamada Ida e Volta, de um coletivo de artistas, do Rafael Fernandes, que foi o roteirista, do Doug Lira, do Pedro Pedrada e do Rafa Lousada, que foram os desenhistas. Essa HQ foi bacana porque eu comprei sem nenhuma pretensão, e depois que eu tinha animando foi que eu percebi que ela tem uma peculiaridade bem bacana. O nome Ida e Volta é refletido também na forma que a história é contada, certo? Você vai lendo, são duas histórias pequenas, duas histórias curtas. A primeira se chama Uma Viagem ao Paraíso Perdido e a outra se chama O Tempo Não Espera. E a HQ é bacana porque você lê a primeira história, né? Uma Viagem ao Paraíso Perdido, e você vai lendo até o momento que você chega num ponto da HQ que ele pede pra você virá-la, certo? Ele diz assim: atenção, não tá pra ser a porra da faixa, mas vire o quadrinho de cabeça pra baixo para continuar. Então você tá lendo a história, né? Começo, meio e fim e tudo mais. Em determinado momento você tem que virar a HQ e começar pelo fim. E aí começa a outra história. É um trabalho muito interessante, certo? Que reúne duas histórias, como eu falei. Uma é uma história que aconteceu com Rafael Fernandes, e a outra, a que aconteceu com Rafael Fernandes foi essa, Uma Viagem ao Paraíso Perdido. E a outra, essa O Tempo Não Espera, é uma espécie de ficção fantástica misturada com viagem no tempo. Eu curti bastante a primeira história. Quem me conhece sabe que eu escrevo histórias sobre o dia a dia dos ônibus da cidade. E essa história é realmente muito bacana porque é o Rafael Fernandes contando sobre um fato que aconteceu com ele no metrô de São Paulo, certo? No caso, eu não vou contar mais, mas é uma história um tanto quanto trágica, mas que demonstra bastante algumas coisas bem enraizadas da nossa sociedade, como frieza e a falta de empatia pelo próximo. Já a história do Tempo Não Espera é como eu falei, uma ficção fantástica, onde um personagem acaba entrando numa espécie de vórtice temporal dentro do metrô e dentro dos ônibus, assim, é uma mistura de história de transporte coletivo e ficção científica fantástica. Uma das coisas que eu mais gostei nessa HQ, como eu falei, além do uso dela da mídia, né, de você usar ela indo e voltando, tem uma parte na história, na primeira história, onde o personagem fala de uma tal de Ouroboros. Acho que você já deve ter ouvido falar, que é um símbolo de uma cobra mordendo o próprio rabo, e isso torna um círculo, é um símbolo de infinitude, de infinito, de dia após dia, de cotidiano, de rotina, enfim. E nessa história, e nessa HQ realmente acontece uma espécie de Ouroboros, né? Você tá lendo, você chega no meio da história, você tem que virar a história, e você acaba no final chegando no meio da história, e você tem que virar a história no começo, e você volta ao meio, e assim por diante. Uma espécie de Ouroboros, uma espécie de retorno, assim como acontece com o transporte coletivo. Você sempre vai e volta, certo? É uma HQ bacana, vale a pena, o preço é fixo, assim como vocês podem ver na capa, é um preço bem atrativo. Quem quiser saber onde adquirir, dá uma pesquisada no Google, procura aí de volta e o Contraversão, que é o selo de HQs autorais do Rafael Fernandes, certo? Eu achei na comics.com.br, vocês podem comprar lá, também é o mesmo valor, R$ 10, certo? Mais o frete, né? Enfim, essa foi a minha dica de hoje, tá bom? Adoro falar sobre HQs nacionais, espero que tenham gostado. E a gente se vê no próximo vídeo do AvanteCast. Valeu!